Livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, amém? Jeremias 1, 4. É um texto conhecido. Abre o seu coração. Oh, glória. Quem dá uma água, um copo d'água fria, o profeta recebe. Aleluia. Agora vai, Senhor. Bom, fique bem atento. Deus quer desvendar algumas coisas no seu espírito para colocar você exatamente no lugar que Ele precisa te colocar, amém? Fique bem atento com isso daqui, ó. Jeremias capítulo 1, verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, preste atenção, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E o quê? E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu disse, Senhor Deus, eu não passo de uma criança, não passo de um jovem. Mas o Senhor me disse, não diga que és uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo que eu te mandar falar, você falará. Não temas diante deles, porque eu sou o Senhor e sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Até aqui. Veja, irmão, preste atenção no que Deus disse a Jeremias. Primeira coisa que você tem que entender, sua origem. Você não foi feito aqui. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 a seguinte coisa, que nós fomos criados em Deus. Nós todos fomos criados em Cristo Jesus. E no dia que nós fomos criados, antes da fundação deste mundo, Ele já preparou as boas obras para que de antemão nós andássemos nelas. Você não é obra de um acaso. Eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe, fui criado de qualquer jeito. Não, para com isso. Hoje é dia de acabar com essas coisas. Porque o Senhor está nesse lugar te dizendo, ei, não. Cara, sabe o que Deus está te falando? Esse negócio do profético é perigoso. Eu tenho pai biológico, eu tenho mãe, eu tenho origem biológica. Você tem origem biológica. Só que você não começou no biológico, você começou no espiritual. Você não foi criado no ventre de uma mulher. Você foi formado ali num determinado tempo da história para que naquele tempo você viesse a este mundo para cumprir um propósito. No discurso de Estevão, o diácono, em Atos, ele fala assim, e Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. E morreu e foi enterrado junto com seus pais e já não existe. Beleza? Mas aonde é que eu fui criado? Eu fui criado em Deus. Onde? Antes da fundação desse mundo. Você veio do céu, irmão. Por isso, não se preocupe no seu coração de criar um monte de coisas para tentar ir para o céu. Você não pode ir para o céu. Não seja essa a sua preocupação, ir para o céu, porque você veio de lá. Está escrito.
eu fui criado em Deus. Antes da fundação desse mundo. Peraí, antes da fundação do mundo, em Deus é aonde? É no céu, amado. É em Cristo. E aí eu fui formado dentro de um tempo, Cronos, para Deus me colocar exatamente no ponto da história em que Ele iria me usar. E você também. Aí faz sentido dos discursos mais pesados e difíceis de entender que Jesus falou assim, ó, eu vim causar divisão entre o filho e o pai. Entre a nora, o genro, a mãe, o filho. Aí Deus veio, ele trouxe espada para dividir a minha casa? Não era isso que ele estava falando. Jesus não veio para dividir a sua família. Amém, irmão? A resposta está aqui, ó. Ele veio com a revelação que Jesus, embora nasceu na casa de José e Maria, não era filho de José e Maria. Você entende isso? Ele era filho de quem? Ele é filho de quem? Ele é o próprio Deus. Jesus é filho de Deus e o próprio Deus. Por quê, irmão? Por que Jesus, simplesmente sendo Deus, não aparece? Ele sai da outra dimensão e entra nessa. É o seguinte, ó. Vou meter fogo em todo mundo, quem manda aqui sou eu que criei esse negócio aqui. Por que ele nasce como bebezinho? Passa aquele perrengue todo, aquele Herodes atrás dele, querendo matar, aquele rolo. Meu, por que aquele rolo todo? Porque Deus, antes da fundação do mundo, institui princípios espirituais eternos e imutáveis. Então, embora você tenha nascido na casa do seu pai e da sua mãe, é Deus, o Senhor, o seu pai. Você precisa aceitar isso agora. Porque senão você vai parar. Porque filhos naturais de homem e mulher, escute, receba isso. Filhos naturais de homem e mulher não podem cumprir plenamente aquilo que Deus tem. Porque as coisas que Deus tem são coisas na terra e coisas no... Como é que um filho de carne e osso entra no céu? No espiritual, ele não entra. Por isso, muitas pessoas, escute, vai viver a vida toda congregado, mas sem entrar no reino do Espírito. Você vai ler a Bíblia a vida toda, vai participar de 1000 Santa Ceia. Cara, você vai ser um crente 10. Cara, esse cara é top, crente maravilhoso. Mas você não dá o passo para dentro daquilo que a Bíblia chama de sobrenatural. Olha o que diz em Efésios. Todas as bênçãos, não é algumas bênçãos, são todas as bênçãos nos foram dadas. Da onde, irmão? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só aqui, irmão, já dava para acabar. Veja, quero repetir, não são algumas bênçãos. Não é o que você está pedindo e precisando. É aquilo que... Aí vai entender que Ele pode nos dar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou segundo a eficácia do seu poder que em nós opera. Cadê o poder que em nós opera? E aí, irmão, eu entendo que o meu pai, lógico, ele já me deu todas as coisas que eu preciso. Está na onde? Está na sala ali, ó. Só que essa sala, a porta não é com uma chave natural. A porta são com chaves de acesso espiritual. E agora? A grande pergunta, como acessar esses lugares espirituais? A gente já está começando a desenhar a figura de quem? Dos profetas. Os profetas são pessoas chaves. Eles abrem portas. Ah, significa que o outro não abre? Não, irmãos, em nome de Jesus, outra coisa que Deus quer destruir. Pare de entender a palavra diferente como oposto. Diferente no reino de Deus não é oposto, é complementar. Efésios 4:11, o apóstolo Paulo diz assim, ó, e ele mesmo deu à igreja. Ele deu para a igreja.
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Um não é maior que o outro, um não manda mais que o outro, não tem nada a ver de entendeu? Não é nada disso. 5 ministérios, segundo o texto lá, são mais do que posições e dons de serviço na igreja. É muito mais. É uma pedagogia espiritual liberada para o corpo. É só ler o resto. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a sua obra no ministério. O que significa isso? Porque quando você vê lá apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, você simplesmente pensa no ofício, você não conseguiu enxergar o que é. Porque antes de Paulo falar isso, a Bíblia já vem dizendo que Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote. Que ele é o profeta, que ele é o evangelista. Jesus é o mestre dos mestres. Os 5 ministérios numa igreja é o quê? É a visão completa e perfeita de Jesus no meio do corpo. Eu posso ser, irmão, o maior ou melhor ensinador da Bíblia que você jamais viu na sua vida. Só que se a igreja só tem mestres, ela é uma igreja excelente no ensino, mas ela é deficiente em mostrar, em demonstrar e viver Jesus de maneira completa. Que por mais que eu te ensine incrivelmente grego, hebraico, você vai ficar lindo, olha que coisa maravilhosa. Se você não tiver um toque de um pastor, porque enquanto os mestres, irmão, entenda, enquanto os mestres tocam numa área da sua vida, os pastores tocam em outra. E os evangelistas tocam em outra. Quer ver, ó, quando você ouve a palavra evangelista, o que vem na sua cabeça? Vão sair para rua. Só que a Bíblia diz que Deus deu a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É lógico que os evangelistas, a sua área de operação, mas sem o evangelista aqui dentro, a igreja não inflama para fazer o mesmo. Então essas pessoas, ofícios, elas não simplesmente oficiam espiritualmente o dom que elas têm, mas elas liberam para todo o corpo da igreja a realidade perfeita de Jesus. Porque não adianta só evangelizar se não tem quem cuide e ensine, certo? E não adianta querer ensinar e cuidar a vida inteira de uma pessoa. É uma cidade gigantesca para a gente ganhar. Tá vendo como precisa dos 5? E no meio deles tem lá um ofício, profeta. A Bíblia diz que o primeiro profeta chamado de profeta foi Abraão. Deus falou para o rei Abimeleque: esse homem que está aí, que você está tentando pegar a mulher dele, matar ele, sei lá o quê, esse aí é um profeta. Agora, irmão, lembra quais foram as profecias de Abraão? O João Batista, Jesus falou: dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Quais foram as profecias que João Batista fez? Diz que Zacarias, pai dele, também era profeta. Profetizou. A Bíblia diz na carta de Judas, assim, ó: e assim profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eu vi o Senhor vindo nas suas santas miríades. O 7º homem depois de Adão já viu a volta de Jesus. E ainda tem gente na igreja que não acredita. No dia de hoje, a Bíblia diz, Jesus fala: Abraão viu o meu dia e me glorificou. É preciso entender a figura, a posição e um ofício profético do dom de profecia. São duas coisas distintas. Embora elas caminhem juntas para um propósito, elas são coisas distintas. Você vai ver vários e vários e vários profetas que profetizavam a respeito daquilo que seria. E você vai ver vários homens chamados de profeta que nunca profetizavam aquilo que seria, mas eles discerniam aquilo que era.
profeta não é só um homem que pode ver o futuro, mas principalmente, como a tribo profética de Issacar, são pessoas que podem discernir este tempo. Irmãos, como é importante a igreja ser profética. O que é uma igreja profética? O que é um mover profético? Não é um mover que fica todo mundo louco. Tô andando na parede, legal. Mas são pessoas que discernem que cidade é essa, que região é essa, quais são os próximos passos. Tá entendendo? Se Deus está movimentando essas coisas no meio de vocês, é porque Ele vai fazer. Porque, irmão, isso é coisa, não é coisa da cabeça do poblano. Ah, deixa eu fazer. Então, fim de semana livre, vou inventar um negócio para nós fazer para a igreja. Conferência profética. Não é assim não, irmão. Deus está falando, Deus está querendo. A igreja é propriedade do Senhor, não nossa. Então, se está acontecendo isso aqui nessa semana, se prepara, meu irmão. Não é brincadeira. Deus não joga dados. Deus não fica brincando. Deus tem propósitos, princípios. Veio um tanto de gente aqui desde quinta-feira para quê? Para a gente visitar a cidade? Não foi, irmão. Está acontecendo algo. E olha só, por mais improvável que você pense que é, você está aqui. Você está aqui talvez nessa manhã igual Jeremias. Eu não participo disso aí não, sou uma criança. Eu não tenho nada a ver com isso não. Pois o Senhor te disse, você está aqui nessa manhã, é com você mesmo. Mas não sei falar, não tenho profissão, não tenho treino, não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho aquilo. Olha, antes da fundação deste mundo, Deus conhece você. E foi lá que Ele te designou profeta. Não é agora. Não é domingo, dia 9. É lá. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo se chama... E é hoje. Então, homens que discerniam o tempo. Homens que discernem pessoas. Homens e mulheres que se movimentam em dons espirituais. O que é um profeta, afinal de contas? Eu sei, é uma pessoa que fala o seu CPF, o seu RG. Olha, irmão. Muito mais do que isso. Profetas podem ter palavra de conhecimento. Irmão, olha o que Paulo diz. Com respeito aos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Busquem com zelo os melhores dons, principalmente que profetizeis, porque aquele que profetiza edifica. Deus é um pai de família. Veja a oração do Pai Nosso. Pai não é seu, o Pai é nosso. Você pode até não gostar do outro filho de Jesus, de Deus. Você já está errado. Mas ele é filho. Se vira. O Pai é nosso e o pão também é. O pão pode ter chego a você, mas ele continua sendo. Bora repartir. Você tem que repartir. Você tem que impartir. Profetas são homens assim. São mulheres assim. Eles discernem tempos. Eles discernem estações. Eles podem ver antecipadamente o que os outros não viram. Agora escute isso, irmão. Você já leu a profecia de Isaías? Aquilo ali é perturbador. Quando Isaías começa a profetizar 650 anos antes de Jesus nascer do ventre de Maria, ele diz assim, por exemplo, o castigo que nos traz a paz, veja o tempo verbal, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos, não é seremos.
Isaías estava 650 anos antes de Jesus nascer como homem, amém? Como humano. E lá ele conjugou as realizações de Cristo no pretérito. Ele não falou, e ele vai fazer, ele nos sarará, ele vai fazer isso. Não, ele já fez. Está entendendo? Porque, irmãos, todas as coisas Deus conhece e já fez. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é conhecido com efeito antes da fundação deste mundo. E agora? Não foi na cruz esse dia aí. As decisões, as coisas foram tomadas. Deus está no controle. A igreja é invencível. Ah, mas tu não vai fazer. Não pode levantar o governo. Leia a história. Não pode levantar o governo que for na face da terra. A igreja é indestrutível. Não adianta. Não adianta. Pode levantar todos os demônios. Não adianta. Então o que é um profeta? Não, cara, escute. Um profeta para nós é alguém que fala do futuro. Mas na verdade é alguém que viu o presente eterno de Deus. O profeta está aqui, ó. Aí Deus aparece para ele e faz assim, ó. Ei, olha aqui. Mentira. O profeta olha. Uau, entendeu? Aquilo ali é o presente eterno de Deus. O presente eterno de Deus se chama eternidade. Eternidade não é uma contagem gigante de tempo. A eternidade é um monte de dias. Não. Eternidade é o agora para sempre. Isso é eternidade. Então, na eternidade, tudo se fez. É o Salmo 139. Antes que ao meu primeiro dia houvesse, todos os meus dias já estão escritos no seu livro, sem que nenhum deles ainda houvesse. A Bíblia diz em Apocalipse que existem vários livros. Ele fala lá dos livros. Não é o livro, é os livros. Um deles, o que é? Resumindo, o que é um desviado? Desviado é alguém que está fora desse espaço físico. Desviado é alguém que está fora do plano do livro, que foi escrito a cada um de nós. A cada um de nós tem um livro na eternidade com o seu nome. E lá tem todos os dias que Deus determinou para você. Se você está um passo do lado desse aqui, você está desviado. Eu posso estar desviado sendo... Eu posso estar desviado sendo mestre, porque Deus me chamou ao pastorado. Deus me chamou para ser um evangelista, um apóstolo no meio do empresariado dessa cidade. Por quê? Porque de todas as coisas que a gente está fazendo e está buscando, nós não estamos buscando a realidade da nossa identidade em Cristo. A gente está vivendo. E aí tá bem, seu irmão, tá tão gostoso, então. Então, mas eu escrevi um livro com o seu nome, com todos os dias da sua vida, sem que você ainda tivesse o primeiro. Lá eu te conheci antes da fundação do mundo, e lá eu determinei quem você seria para mim dentro do tempo determinado. Como que você agora está fazendo aquilo do outro jeito? Não é uma desobediência de rebeldia, é uma desobediência de desconhecimento. Tem gente agindo em rebeldia do pecado. Quantos estão entendendo, irmãos? Existem pessoas agindo em desobediência de pecado, ou seja, é a rebeldia. Eu já entendi o que você falou, mas não vou fazer. Isso é uma coisa, certo? Agora tem pessoas num tipo de desobediência que não é uma rebeldia contra Deus, é um desconhecimento de quem é. Resumindo, é o Zé Bobão da vida, ele tá andando.
É legal, agora eu tô trabalhando aqui agora. É gostoso. Agora eu tô tocando bateria. É legal. Na semana que vem eu tô arrumando jarro aqui. E na semana eu tô trabalhando na prefeitura. E na outra semana eu vou lá pro Batuba. Você tá entendendo, irmão? Eu tô indo. E a vida é boa. Porque para nós, os filhos, são mais perigosas as coisas boas da vida do que as más. Tá entendendo Deus falar contigo? São mais perigosas. Olha o que Jesus falou. No dia da vinda do Filho do Homem, vai estar todo mundo o quê? Festejando, casando, se dando em casamento. Por acaso casamento é pecado, irmão? Não, claro, poxa. Mas quando você coloca isso numa posição na sua vida errada, ele pode tomar o lugar de governo do Senhor. E aí você transforma uma bênção em... Tá entendendo? Os profetas são essas pessoas que vêm e elas trazem para o povo aquilo que ela viu. Veja, irmão, o que é uma igreja profética? Veja o que Jesus falou dentro disso que eu estou falando de Isaías. Quando Isaías, 650 anos antes de Jesus nascer, ele fala, ele conjuga o tempo no pretérito, no passado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em João capítulo 1, diz assim, que e Apocalipse, que o nome de Jesus é Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez e habitou entre... Aqui tem uma chave profética. Eu sei que tem pessoas aqui qualificadas para isso. O que é um verbo? O que é um verbo? Pensa aí. É uma palavra que denota, manifesta, revela uma ação. Ela é conjugada ou posta em basicamente em 3 tempos verbais de ação. Passado. Como você tem conjugado Jesus? Ei, irmão, nos 5 ministérios não tem historiador, nem geólogo, nem arqueólogo. Quem disse que Jesus chamou você para ser um historiador da igreja? Um arqueólogo de igreja é o pior. Por quê? Porque ele fica cavocando os problemas da igreja para trazer de volta. Quer mexer com o osso dos outros. Coisa de 5 anos atrás, ele quer acabar. Você lembra, pastor? Quero lembrar disso. Quero trazer a memória que me dá esperança. Bora para frente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como você tem conjugado Jesus? Tem um monte de gente que só sabe Jesus no pretérito. O que é? São cristãos filhos. Não, em nenhuma das coisas que eu estou falando aqui, ele toca na sua salvação. Amém? Vamos entender isso, amém? Estou falando quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não é nada disso. Não é isso aí. Eu estou falando de maturidade para servir propósitos eternos. Tem um vídeo que eu gravei lá na casa de fraternidade que fala isso. Você ama o seu filho? Amo. Você daria uma nota de R$100 para uma criança de 2 anos? Você falou. Mas você não ama? Amo de dar a minha vida pelo meu filho. Mas uma nota de R$100 para um menino de 1 ano eu não dou. Por quê? Falta de amor? É porque ele não sabe o que fazer com aquilo, o valor que tem aquilo e o que ele pode construir com aquilo. Isso é Gálatas 4. O filho é herdeiro, mas enquanto ele é menino, ele não, na realidade ele não passa de quê?
de alguém que não pode receber as grandes riquezas do Pai. Por quê? Porque ele é menino, ele não sabe o que faz. A grande chave do avanço da prosperidade não é orar e nem jejuar melhor que eu fazia. É maturidade. Porque Deus quer dar coisas poderosas e as suas riquezas do reino para os seus filhos que estiverem prontos, maduros. Amém, irmão? Porque senão todas as nossas orações são para ele como o choro de um bebê. O bebê não sabe o que faz, mas ele está ali. Aí a mãe, ele está com fome. Pega ela mamar para ele, aí toca a mamadeira na boca dele. Escuta, diante do Pai, muitas das nossas orações são como choros de bebê. Eu sei, você está entendendo? Mas quando o filho vai amadurecendo, ele encontra com o seu pai para dizer: pai, eu entrei nessa casa aqui há tempos como uma criança. Aqui, ó. Eu entrei nessa casa aqui há tempo como uma criança. Eu precisava de carinho, eu precisava de afeto, eu precisava de proteção, eu precisava de leitinho dos pastores todo dia, toda hora. Eu não conseguia colaborar com nada, mas agora eu sou filho maduro. Me dá uma conta de luz aí para eu pagar. Me dá uma conta de água aí, pai. Eu quero. Sabe o que é a realidade de um filho maduro aqui? Ele não fica discutindo sobre dízimo, oferta, é do novo, é do velho, é do futuro, é de onde que é isso. Mas eu quero entender. O filho que está maduro, ele chega para o pai. Como eu posso ajudar na nossa casa? Como eu posso fazer parte da casa? Eu fui criança. Eu dei trabalho. Mas agora eu quero ajudar a cuidar dos meus irmãos mais novos. Está escrito em Hebreus que a igreja de Deus vive. Essa é uma revelação mais poderosa da igreja. É a Jerusalém do nexo do céu. A igreja dos primogênitos que tem os seus nomes escritos no livro da vida. A igreja madura não é uma igreja de qualquer um, é uma igreja de primogênitos. O que é primogênito? Primeiro filho. Você vai lá na lei do primogênito. Representar o pai, receber herança, cuidar dos mais novos. Como você tem conjugado Jesus? Só no pretérito. Crentes que sabem toda a história de Jesus. Ah, você quer contar a história de Jesus? Eu vou contar a história de Jesus. Então, Jesus, né? Ele nasceu de Maria. Você nasceu de Maria. Então, aí, ele foi criado, né? Aí teve um dia que ele foi na festa da Páscoa. Você tem que ver, né? Ele se perdeu, né? Ele ficou lá no templo. Aí a Maria, depois de 3 dias, foi dar foto dele. Aí ele voltou. Aí ele falou as coisas pra ela. Aí eles voltaram. Aí Jesus, um dia, ele estava feio, encontrou João Batista. Esse aqui, fez milagre. Esse é o Jesus. E morreu na cruz. Ótimo. Grande historiador você. Porque essa, irmão, a história que nos foi legada através desse livro foi fechada basicamente há 2000 anos atrás. Isso aqui é a nossa herança balizadora. Mas Jesus é um verbo. Glórias a Deus que nós já o conjugamos no passado. É importante. Não arranca não, irmão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que Jesus está falando com você hoje? Porque Jesus, lembra? Ele é o mesmo ontem, hoje. Olha o verbo. Olha o verbo em ação. A igreja profética é então aquela que ouve o que está Jesus falando hoje e ouve o que Jesus está falando sobre amanhã, porque é passado, presente e o que Deus tem para nós em 2022 e 2023 e 2030. Como diz a Escritura, quando não há visão, o povo perece. O que está falando esse versículo? Quando Deus não está se dando a conhecer o que Ele está fazendo e vai fazer, o povo vai perecer sem direção. Você está entendendo?
profetas são necessários. A igreja precisa ser profética. Vamos ver se a gente está querendo no final da conferência. Deixa eu ver se eu... Não, cara, agora já era, já foi. É Deus que está instalando essas coisas. Ele mesmo. Chegou o tempo. Deus há de levantar no meio de vocês profetas. E há de derramar dons de profecia. São duas coisas diferentes. Enquanto a profecia se manifesta dentro da igreja com edificação, exortação e consolo, a presença de um profeta dentro da igreja libera para toda a igreja esse nível de revelação. Para que a igreja se posicione diante das nações. Lembra que ele falou aqui? Eu te constituí profeta às nações. Está diante das autoridades desse mundo como representante de... O que é um profeta? Basicamente, é alguém que ouve e fala o que Deus está dizendo. Não adianta só ver, tem que ouvir. Você só pode falar o que você ouviu. A vida dos profetas está balizada nisso. Eles ouviam e falavam. Toda vez que o profeta falou sem ouvir, deu erro. Deu grave problema. Todos podem entender isso? Veja que Jesus está transicionando todos nós para uma vida de quem sempre sabe falar sobre Jesus olhando a Bíblia. E é maravilhoso, isso está certo, não está errado. Mas a gente precisa falar sobre Jesus. O que Jesus está falando hoje? O que Jesus falou hoje a você no café da manhã? O que Jesus está falando com você hoje, nesse dia que ele está vivo, gente? Ele não é uma história. Tem gente que pensa que Jesus é uma história da Bíblia. Inclusive, não adianta falar sobre... Eu estou falando de mim mesmo, tá, irmão? Não adianta eu vir aqui, vamos lá, vou falar sobre Davi. E pega a vida do Davi. Agora vamos falar sobre Paulo, hein? Que Paulo é fogo, Paulo. Isso aqui é o seguinte, novidade para você. O Davi morreu. E o Paulo? Também já foi. E João? E Pedro? E todo mundo da Bíblia, onde que está? Morreu. Só tem um cara da Bíblia que está vivo até hoje. Como é o nome dele? E está aqui. E deixa eu te dizer, hoje, o dia que se chama hoje, Deus não tem mais interesse em Paulo, Pedro, João, Davi, Eliseu. Deus está olhando para aquele que ele determinou para o dia que se chama hoje. E é você. Você é o Elias desses dias. O Paulo, o Pedro, o João. Amém? São dias de posicionamento. Meu irmão, aqui ó, acabou. Pode tocar, Senhor Jesus, pode tocar a bola no meu pé aqui. Para de correr do pênalti, irmão. É a decisão do campeonato. Estamos nos últimos dias, nos últimos minutos. Aí põe a bola lá e você, melhor passar, o plano vai bater. Não, cara, bate você. Não, mas eu vou errar. Não, você está com medo de errar. Nesses dias proféticos, Deus está consertando a nossa cabeça. Erro e acerto. Você não é o resultado de erros e acertos da sua vida. Inclusive, erros e acertos são partes de uma construção chamada desenvolvimento. Quem está realmente trabalhando e fazendo, ele vai errar e ele vai acertar. Erro e acerto é parte do processo, não tem medo de errar. Só erra quem está fazendo para acertar, amém? Agora, você não quer errar nunca? Eu não quero errar nunca, então não faz nada. Sabe onde que eu aprendi isso aí? Muito tempo atrás, tentando fazer um bolo. Veio a minha mãe com a receita pronta. Está aqui, filho, a receita que vai fazer assim. Eu li, sou alfabetizado, li. Fiz certinho como estava na receita. Pergunta se deu certo. E aí o que eu fiz? Eu desisti de fazer bolo. Sabe por quê? Porque a minha primeira tentativa deu. A coisa que você tem que cuidar é a intenção do teu.
Paulo diz no Romanos: se a raiz é boa, todos os galhos são. Se a primícia é santa, toda a massa é. É lógico que iremos apresentar, irmãos. Quem é pai aqui? Pai, papai e mamãe. Não foi? Nasce a criança. Criança. Não, o que a criança faz na vida? Chora, cocô e xixi. Só isso. Tem alguém que você ame mais do que ela? Fala aí, quem é pai e mãe? Ela está elameando o seu sofá novo, que ninguém, nem a visita não podia sentar. Nasce seu filho e faz cocô naquele sofá inteiro. Aí chega a mãe e o pai, a mãe, que gracinha. As pessoas do lado ficam assim, ó, meu Deus do céu, essa gente é doida. Porque aí tira a fralda, quem é pai e mãe que sabe? A hora que tira a fralda é aquela coisa nuclear. É um troço horroroso. Como é que pode uma criança desse tamanho ter um trem tão fedido desse? Mas pro pai e pra mãe é o quê? Aí você vai tirar, eu não sei se vai tirar a fralda e vem aquele... Vai xixi, não sei se... Ai, que bonito. Tira uma foto. Ele faz xixi e me tira a foto. E aí você vê aquela caca toda, pega lá aquele, como é que chama aquele lencinho e vai limpando, limpa. E você... Aí você faz aquele bolinho com a fralda, né? Abraça a fralda, pega a criança pelo braço e joga no lixo. É assim que a gente faz, irmão? Limpa a criança e joga a fralda no lixo. Você entendeu o que é que eu desenho? Isso é uma linguagem profética de que erros, sujeiras e muitas cacas você e eu vamos fazer. Mas o nosso Pai, pelo sangue dele, sempre vai limpar você. Vai jogar no mar do esquecimento as coisas ruins e vai manter você na casa até que você amadureça. Amém? Por isso, comunidade Somos Um, quando você vê seu irmão bem sujinho fazendo caquinha, limpa e joga fora a fralda e fica com o irmão. É assim que Jesus fez com Pedro, povo. Olha aí, Senhor, não te faças isso. Jesus olhou e falou o quê? Arreda de Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Na frente de todo mundo, xingou o cara de endemoniado. Apóstolo Pedro, que ele é o Pedro, né? Você é endemoniado, você está com o diabo na boca. Jesus expulsou o demônio e ficou com Pedro. Deus há de trazer muito crescimento, mas quem é que vai entrar por aquelas portas? Crianças sujas que precisam de irmãos maduros que cuidem delas. Porque vocês sabem que do mesmo lugar, do mesmo jeito que um lugar cresce, ele pode diminuir. Porque, irmão, é o Senhor que está no controle de tudo. Ele vai mandar pessoas aqui para serem cuidadas, até que elas amadureçam e ele as possa usar. Isso é uma igreja profética. O profeta não é alguém que Deus faz assim para ele, ó, olha aqui na eternidade. Ele olha, nossa, vou escrever aqui que ele vai lançar sobre si. Não, ele já lançou sobre si. Mas nem nasceu ainda, mas já fez. O que é alguém, irmão, que se movimenta profeticamente? Ele olha o outro que chegou, não pelo estado visível dos olhos humanos, mas ele consegue pelo Espírito ver a identidade que ele tem antes da fundação do mundo. E é assim que eu trato você. Como o apóstolo Paulo falou, uma das coisas principais que devemos entender na vida, em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz assim: olha, agora não mais conhecemos ninguém segundo a carne, mas sim no Espírito.
E até, olha o que ele fala, e até Jesus que nós conhecemos em carne, agora não os vemos mais assim. Porque, irmão, vai encerrar aqui para nós não ficar doido. Jesus, preste atenção, Jesus é a pessoa da salvação tua, da tua salvação. Cristo é a pessoa da salvação dos outros. Jesus é a pessoa da tua salvação singular. Jesus é o seu Salvador. Cristo é o Salvador do. Por isso, muitos cristãos receberam a salvação, mas ele não é agente de salvação para ninguém. Ele trava, porque ele só tem Jesus, mas não foi manifesto o Cristo. Jesus sempre foi Cristo, mas quando ele nasce, ele nasce como Jesus, e na cruz ele se torna o Cristo. É importantíssimo você entender isso. Quando a Bíblia fala, tu és meu filho, hoje eu te gerei, não é hoje você nasceu, é hoje eu te gerei. A palavra gerar é construir durante um tempo. O Pai da eternidade foi construído na pessoa humana de Jesus, o Cristo que ele manifestou na cruz. Por isto, existe no mundo há muito tempo o espírito do não é anti-Jesus, você percebeu? É anti, porque é o Pai. Não, o diabo e as trevas não têm mais problema com Jesus, eles têm problema com Cristo. Cristo é o problema das trevas, porque entenda, irmão, Jesus é um homem dentro de um templo. Cristo é o homem que é o Deus eterno. Cristo é o eterno, Jesus é o homem temporal. Entenda isso. Jesus veio dos judeus. Cristo é o Criador de todas as nações. Cara, o que você está me falando? O que é o espírito do anticristo? É o espírito que diz a você todo dia: ei, não se entregue em favor do outro para a glória de Deus. Fica com a sua vida é uma bênção. Você já está com Jesus? Continua com Jesus. Fica com Jesus. Fica com Ele, está tão gostoso. Mas nunca se torne um Cristo. Porque um Cristo que é ungido. O Cristo é um entregue. O Cristo é aquele que foi para a cruz. Eu me entrego em favor de vocês. E o que é um cristão? É uma mini usina nuclear espiritual. Se ele explodir essa cidade aqui, tá? Já vai ter que mudar para outro. Porque o que é um Cristo? Não leia a Bíblia de ponta a ponta. Sabe por que Deus... Leia, irmão, Coríntios. Sabe por que Deus enviou ceia? Sabe por que Deus enviou dons espirituais? Sabe por que Deus enviou 5 ministérios? É pra gente ficar brincando de ET. Olha o meu dedo que brilha. Poder. Não, cara. Sabe para que serve 12 dons do Espírito? Leia. Para você andar em poder, para servir aqueles que estão cativos. A esperança da glória. O que significa Cristo em nós, a esperança da glória? O que significa? O que significa isso? Que a esperança gloriosa de Deus nesse mundo é você entregue, finalmente. Irmão, nem para adorar a gente não vai conseguir. Tem gente que até hoje prega para si mesmo, canta para si mesmo, dá dízimo para si mesmo e faz tudo para si mesmo. Porque quando ele vem trazer a sua oferta, a sua dízimo, a sua primícia, ele não está pensando na alegria que ele, e nas coisas que ele pode gerar para o corpo. Ele está pensando, não, Deus falou que se eu der 10, ele vai voltar 100, né? A conta é boa. Glória, tá aqui. Deus pegou você já lá na esquina, mano.
Essas coisas são chaves espirituais, sim. Mas nem toda chave é para a mesma porta. Tem gente com um molho de chaves no bolso que não serve para porta nenhuma. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando você for à cruz e se entregar, mas eu já me entreguei para Deus. Não, é fácil. O que João disse? Qualquer Zé Banana pode dizer eu amo a Deus. Um Deus a quem ele não vê. Mas eu quero ver você amar o seu irmão a quem você... Deixa eu te contar. Deus não precisa do seu amor. Sabia? Por que ele não precisa do amor? Porque ele é amor. João disse, Deus é amor. Ele é. Ele não precisa, ele dá. O que é um filho maduro? É alguém que anda aqui dentro. Não falaram comigo, pastor, por lá essa semana. Eu não estou me sentindo amado. Então vem aqui, eu vou curar você em nome de Jesus. O filho maduro não é alguém que está aqui mendigando amor. É alguém que crê que já foi amado pelo eterno. Eu tenho todo o amor dentro de mim, eu já recebi do meu Pai. Eu não preciso da aprovação e da validação de amor de irmãos e nem de ninguém. Eu estou aqui para servir vocês. Eu estou completo, eu estou pronto. E só alguém pronto pode ir à cruz por causa dos... Jesus não foi para a cruz por causa de Deus, ele foi para a cruz por causa de nós. Está escrito lá, não está pronto. Você está vendo isso? Então o Espírito de Cristo faz agora. Fica com Jesus, mas não seja Cristo. Porque se você for Cristo, você vai começar a encontrar os outros filhos de Deus e trazer para casa. Não vai dar problema. E para encerrar, uma das principais coisas da nossa transformação de gente que tem Jesus para Cristo em nós, a esperança da glória, é a nossa reputação. O que as pessoas vão pensar de... Ué, olha o que Jesus falou. Se chamaram de Beelzebu, o dono da casa. O que dirão dos seus filhos? Jesus foi ofendido por todos os nomes possíveis e cabíveis que você acha. Acabe hoje no nome do Senhor Jesus com o seu problema de outras pessoas que estão falando mal de você ou de gente que ofende você. Eu profetizo isso, a ofensa não terá poder sobre vocês. Estão falando, estão dizendo, estão... Como diz aquele meme da internet, nunca nem vi, não sei nem o que está acontecendo. Neemias, eu não tenho tempo para essas pequenas coisas, eu estou fazendo uma grande obra. Tem que parar por causa disso, esses caras estão fazendo, não está acontecendo aqui não. Veja Jesus, irmão. Eu sei que os quadros da igreja romana e os filmes, a hora que Jesus vai para a cruz, né? Tá tudo lá, ensanguentado, a coroa, aquela coisa toda. E aí vai vindo aquela imagem, tem aquela sunguinha, né? Aquela cuequinha esfarrapada, né? Aquela... Você sabe que aquilo ali não existe, né? Não existiu aquilo. Ninguém era crucificado de roupa social e terno. A cruz... A cruz era para humilhar a pessoa no máximo. Era para fazê-la sofrer no máximo e humilhá-la no máximo. Porque antes da cruz, você sabe, Jesus foi cuspido, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi humilhado. Certo? Você leu? E por que você, como filho dele, está tentando fugir dessas coisas? Deixa rolar, irmão. O seu destino maior é ser parecido com o seu pai. Não tem problema não. E aí ele é colocado na cruz, certo? Agora, por um momento, imagine você naquele dia. A hora que você chega, eu vou falar isso, cara. Não tem que falar. A hora que você chegasse perto da cruz,
você ia ver, sabe quem? Um homem nu. Ele estava nu, irmão. Ah, mas na pintura, cara, acaba com isso. Ele estava esbordoado, ensanguentado, ele estava humilhado e ele estava o quê? Sem roupa. Humilhação máxima. Exposição máxima. O que é o Cristo em nós? Eu estou exposto. Eu não estou escondido. Aquele que tentar preservar a sua vida vai perder, mas aquele que se entregar por amor de mim do Evangelho, esse salva e esse encontra. Eu estou exposto. Estou exposto. Eu não tenho medo do que vão falar. Eu estou exposto, estou na posição. Isso é ser profético. Porque eu vou encontrar uma prostituta na rua, eu não vou ver uma prostituta. Eu vou ver a minha irmã perdida que precisa de salvação. Eu não vou olhar para o corpo dela. Nossa, eu poderia utilizar esse corpo para... Não. Eu vou, irmão, vamos para casa. Eu não vou ver alguém na questão da homossexualidade como... Olha aí, ó. Eu vou ver o meu irmão que está preso. Eu vou ver o meu irmão que está perdido. Aquilo que Jesus falou. Eu estava preso, você foi me visitar. Você pensa que é aí na cadeia ali, né? Não. São todos os presos que são filhos de Deus, mas estão presos em alguma situação. Uma vez eu conversei com um travesti na rua evangelizando. Estou na surra de Deus. E Deus não está preso aqui. Ele é Senhor da glória do universo. Aquele cara todo travestido, eu vim falar de Jesus para você. Ele olhou para mim, pode falar. Eu falei, estava ali, né? Eu sou o cara que trouxe a palavra, ele é o pecador e eu vou agir. E ele só ouviu toda a palavra. Aí ele falou assim, ó, eu creio em Jesus Cristo. Eu falei, já começou a dar pau. Pá, creio em Jesus Cristo? Eu já fui na igreja, sou batizado. Aí eu falei, Deus está aqui. Estou perdido. Sou batizado. Aconteceu comigo isso. E eu sei que eu estou errado. Escuta. Aí na minha cabeça de crente, por que você não se converte então? Antes que eu falasse, veio uma palavra de conhecimento para ele sobre o que eu estava pensando. E ele falou assim, ó, sabe por quê? Respondendo o que eu tinha perguntado na minha mente. Essa palavra de conhecimento, cara. Sabe por que eu não vou à igreja? Porque todo mundo lá me condena. Eu não encontrei pessoas desse jeito que pudessem, olha a linguagem do cara, que pudessem entrar onde eu estou. Olha discernimento espiritual que muito crente não tem. Que pudessem entrar onde eu estou, não é ir na minha casa. Porque pessoas não estão presas em lugares físicos, elas estão presas em lugares espirituais. E se você não tem acesso espiritual, você não tira de lá. Libertação é uma ação de poder de Deus em nós em favor do outro, não é conversa. Eu fui testemunho de Jeová, eu sei do que eu estou falando. E depois, muito tempo atrás, muitas vezes eu evangelizei testemunho de Jeová. Você vai evangelizar o testemunho de Jeová para você ver. Se eu não for bom de mim, os caras te comem com café e omelete. É capaz de você ir para lá e ver eles vir para cá. É, irmão. Mas você fala, é mesmo, o Miguel e Jesus, rapaz. Porque libertação não é uma guerra de intelectos. Quem vai ganhar intelectualmente no outro é entrar e acessar um lugar espiritual onde ele está preso. Por isso que alguém disse um dia assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar e pôr em liberdade os cativos. Ele falou para mim, eu não vou na igreja por causa disso, não consigo mais. Porque
Porque eu não encontrei pessoas que pudessem me resgatar de onde eu estou, do lugar onde eu estou. Acho que é melhor ir embora. Naquela hora eu senti um peso de impotência tão grande. Tá entendendo? Um mover profético, uma conferência profética é para nos posicionar, é para nos colocar de pé em entendimento e poder. Entendimento e poder. As duas coisas têm que andar juntas. Amém? Chegando na cruz, eu olho, está lá Jesus crucificado. Não tenho ideia mais ou menos de quanto que seria a altura daquela cruz, mas pela base da altura que nós temos, como se a cruz estivesse lá, você vai andando, você vai vendo um homem todo esfarrapado, todo esbordoado, e você vai ver, sabe o que, irmão, que você vai ver? Desculpa isso que eu vou falar, mas eu preciso falar. Porque a gente tem que escandalizar disso aí. Porque a cruz é um escândalo, você sabe, né? A graça de Deus é um escândalo. A cruz é um escândalo. Onde já se viu uma coisa daquela? Você ia chegando, irmão. Mas isso aí não é o profeta, não é o filho de Deus? Tô com dificuldade aqui, pai. Me ajuda. Você ia ver, sabe o quê? O pênis de Jesus. Você já imaginou isso? Porque da mesma maneira que a Bíblia fala de nudez, nudez na Bíblia tem dois sentidos. O primeiro sentido é o da inocência, a nudez daqueles que estão desvelados diante do seu Pai, a plena comunhão, Adão e Eva. E depois da queda, a mesma nudez passa a ser vergonha. Você está entendendo? Você vai chegando na cruz e você vai vendo, cara, vê se tem cabimento um negócio desse. Você vai vendo a nudez de Jesus, cara. Você vê as partes íntimas de Jesus. Cara, onde já se viu um troço desse? O que é isso que aconteceu aqui? E se você olha, escute isso. E se você olha para o lugar da mais íntima vergonha de Jesus, que são as suas partes genitais, sabe o que você vai ver? Que ele é circuncidado, porque ele é judeu. E a circuncisão é o sinal do quê? É um sinal na sua área mais íntima, que revela uma aliança com Deus. Que quando a cruz é um lugar tão fantástico, que na sua máxima exposição não revela a sua vergonha, mas revela que você é filho de Deus. A máxima aliança, porque aquele que governar a sua intimidade, governa você. Por isso Deus deu esse sinal a Abraão. Por que Deus não deu um sinal na mão? Você já pensou? Deu um sinal na testa, um sinal no braço? Não, deu um sinal no órgão genital. Por que ele está falando? Que aquele que governar a sua intimidade, governará a sua vida. Isso é um profeta. Um homem próximo, uma mulher, uma pessoa próxima de Deus. Ele está ouvindo, ele vê a história de Deus, ele ouve Deus a respeito de hoje, discernindo os tempos, e ele ouve a Deus a respeito de amanhã. Se coloca de pé, por favor. Feche seus olhos nesse instante. Afinal de contas, irmão, quem é você? Quem é você na casa do Pai? Mas eu estou aqui na igreja há muitos anos, sim, mas esses são dias de revelação da profunda identidade que você tem. Quando é revelada a identidade, é revelado o ofício. Quando é revelado o ofício, é revelada a direção. Quando é revelada a direção, a concretização das coisas acontece.
Porque não pense que Deus está vindo aqui massivamente nesses dias para gerar um fim de semana legal pra caramba pra nós. Você arrumou um problema. Porque, biblicamente, toda vez que Deus se comunica com um cara, ele acaba com a vida dessa pessoa. Ah, então ele vai tirar as coisas. Meu irmão, você entendeu errado. Deus invade. Deus toma você. Você pertence a ele, você é filho. Você é parte de um reino que é maior do que você. Que é maior do que eu, que é maior do que nós. Moisés estava com uma vida boa. Até ele ver aquela sarça. Está disposto, irmão? Está disposto a dizer: Cristo em mim é a esperança da glória? Muitas pessoas ainda estão somente com Jesus. Os peixes multiplicados, os milagres, as bênçãos sem fins que Jesus derramou. E glória a Deus por isso. Todos nós queremos e precisamos. Mas existe um passo a ser dado nessa manhã. Pai, eu rejeito o espírito do anticristo e recebo o espírito de Cristo para servir em amor o meu irmão. Porque aquele que der um copo d'água vai receber galardão. E muitas vezes nós temos desejado tudo dessa vida, mas não temos desejado os galardões eternos. A gente se esqueceu. Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa manhã, vem Deus completando e validando o que o Senhor começou nesses dias. Não é uma outra palavra, é a mesma. O Senhor está completando ela. O Senhor está amadurecendo ela. O Senhor está posicionando ela. Porque nesses dias, irmão, você tem observado várias vezes as manifestações diferentes do dom e do posicionamento de profetas. Mas nesse domingo, Deus quer agora posicionar. Preparar na posição. Como diz a profecia, o Senhor passa em revista ao seu exército. É isso que nós somos. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meu Deus do céu. Ele se fez maldição. Não é para levar você de volta para um lugar onde você já veio. Mas para te ensinar a trazer o céu para a terra. Venha até nós o seu reino. Nossa vida não é uma tentativa de ser bonzinho para Jesus, para voltar para a casa da onde nós viemos, mas é para trazer a realidade da nossa casa para o único lugar que está precisando dela, a terra. Como disse